Olá pessoal, estamos aqui para tratar de paisagem geográfica. O que é paisagem geográfica? Certo? Temos aqui, paisagem pessoal, é tudo aquilo que a nossa visão alcança, segundo a geografia. A paisagem ela é formada por elementos da natureza e elementos sociais. Mas vamos com calma. Elementos da natureza, que são aqueles elementos como o rio, a vegetação, né, a montanha, né, a vegetação, como já citei, né, o solo, certo? São esses elementos. E elementos sociais são aqueles elementos construídos pelo homem, né, como estradas, pontes, prédios, casas e por aí vai. Mudanças e permanências na paisagem geográfica. As paisagens, constantemente, elas estão sendo alteradas, estão sendo transformadas. Como nós vimos lá na aula passada, no percurso 1, de que o espaço geográfico, ele constantemente está sendo modificado. E ele se modifica justamente para atender às necessidades do homem, né? O homem necessita de alguns elementos, né? De algumas coisas, e por aí ele termina alterando todo o espaço. E a paisagem, como já citamos, né? Paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança, né? Um campo, né? Um campo de cultivo, um determinado ambiente, tudo aquilo que está ao nosso alcance da nossa visão, segundo a geografia, segundo o conceito da geografia. E como eu já citei, né? Essa paisagem geográfica ela é constituída por elementos da natureza e elementos sociais ou culturais, como queira bem entender. E elas se modificam constantemente, né? As forças da natureza, elas têm essa propriedade de transformar, de modificar, seja a força da água de um rio, né, que modifica todo o trajeto, o leito do rio, né? Muitas vezes ele sai arrancando, né? Depositando sedimentos em determinados lugares, né? E isso são alterações da paisagem, né? Como também um terremoto, né? Um grande terremoto, a ação vulcânica, ou seja, a erupção vulcânica. Esses elementos também são considerados elementos naturais, que transformam as paisagens. Mas também nós temos as forças sociais, que são os homens, né? Ao construir, né, um prédio, uma casa, ao fazer uma estrada, ao construir uma ponte, né? Tudo isso são alterações, que com o tempo, né, com o passar do tempo, essa paisagem vai ganhando uma nova dinâmica, certo? As posições do observador e a paisagem. Olha, pessoal, é bem interessante que a paisagem, né, muitas vezes a mesma paisagem, ela pode ter um conceito diferente, né, dependendo do ângulo que o observador está observando, que a pessoa está observando. Por exemplo, uma pessoa que está no alto de um prédio, ou até mesmo fazendo um voo em determinada área, ele tem uma percepção muitas vezes, mais ampla da paisagem, né? Ele consegue ver de forma vertical muitos elementos que quem está em outra posição no térreo, né, ele não vai ter essa visão privilegiada. Então, nós temos essas variabilidades para o ângulo de visão de uma paisagem. A mesma paisagem ela pode ter conceitos diferentes, né? Quem está lá no alto vê com mais, não vou dizer com detalhes, mas ele tem uma clareza maior, né, da observação dessa paisagem. E quem está tendo uma visão horizontal, que está lá embaixo, ele não tem
o pleno alcance de tudo que forma aquela paisagem. Alguns tipos de paisagem. Olha, nós temos paisagens variadas, nós temos paisagens diferenciadas, que são paisagens protegidas, paisagens degradadas, paisagens e desigualdades sociais. O que são paisagens protegidas? Ora, paisagens protegidas são aquelas paisagens naturais, na maioria são as paisagens naturais, como também as culturais, né? Elas exercem alguma importância para a sociedade, né? Então elas são protegidas por lei, né? Para que elas permaneçam praticamente intactas, né? Como eu já citei, elas têm alguma importância, seja na questão de biodiversidade. Existem paisagens que abrigam uma rica biodiversidade de elementos, né? Espécies vegetais, espécies animais, e aí elas necessitam, né? Elas necessitam dessa proteção. Como também existem algumas paisagens culturais, né? Tipo cidades históricas, cidades que compõem elementos, fatos históricos, né? Que contribuem muito para o conhecimento das gerações atuais e futuras. Essas paisagens elas devem ser preservadas, como por exemplo a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, né? A cidade ela apresenta uma beleza arquitetônica, histórica, assim, grandiosa, né? Que serve de inspiração de pesquisa para diversos grupos sociais, né? Então, no entanto, elas são protegidas por lei, certo? Existem as paisagens degradadas. Que são paisagens degradadas? A palavra degradar, né, que vem do verbo paisagem degradada, que vem do verbo degradar, significa deteriorar, estragar, né? São paisagens estragadas. Então, muitas paisagens no nosso meio, no mundo, né, estão degradadas, que muitas vezes elas são resultado das ações inadequadas ou mesmo destrutivas realizadas pelo ser humano, como também pelas forças da natureza, né? O homem ele provoca muito isso, principalmente em áreas florestais, né? Em áreas que muitas vezes deveriam ser preservadas, né? Que deveriam ser protegidas. O homem vai lá e destrói, né? Degrada, né? Em outras situações são forças da natureza, como por exemplo uma região que se submeteu a um choque de tremor de terra enorme, né? Essa paisagem ela vai ser alterada, né? Outra região que nas suas proximidades tem um vulcão e o vulcão entra em atividade, né? As regiões no entorno daquele vulcão vão sofrer alterações, né? E muitas vezes há uma degradação daquela área, ok? Paisagens e desigualdades sociais. Essas paisagens chamam a atenção, porque muitas vezes quando você faz uma observação minuciosa, né, você não tem a clareza do que está dentro daquela paisagem, que é justamente a questão de desigualdades sociais. Então muitas vezes nós podemos observar regiões que apresentam elevados níveis de estrutura, como distribuição de água, de energia elétrica, de internet, né, de saneamento básico em geral, né, postos de saúde qualificados, escolas qualificadas, ou seja, todas, todas as estruturas essenciais para o povo. Mas nós já temos outras áreas, como por exemplo, as áreas de periferia, de favela, elas sentem a carência desses serviços sociais que eu acabei de citar, desses meios que favorecem o bem-estar da sociedade, onde as condições são mais precárias, né? A diferença de renda, pessoal, entre os habitantes, ela influi na ocupação do espaço urbano, né? Basta a gente ter essa observação desses dois tipos de paisagens. E ali está claro, né, ali está presente a questão da diferença de renda,
a distribuição de renda para as pessoas, certo? E por último, para finalizar aqui, nós temos o seguinte: paisagens e povos originários e tradicionais no Brasil. Ora, no Brasil, nós podemos observar uma diversidade de paisagens, né? E nós não poderíamos deixar de citar as paisagens onde são ocupadas por povos indígenas, os nativos, né? Essas paisagens, elas apresentam uma diferença muito grande das paisagens que é muito comum no meio urbano, as paisagens ocupadas pelo homem, né? Essas paisagens onde nós observamos que elas são ocupadas por povos indígenas, geralmente elas são bem mais cuidadas. Elas não são tão exploradas quanto outros tipos de paisagem, porque o que nós costumamos ver hoje é que o homem colocou em mente que ele tem que a paisagem natural, a natureza, ela é fonte de lucro, né? Ela apresenta um enorme potencial fonte de lucro. Então, a partir dessa compreensão, desse entendimento, o homem passou a explorar cada vez mais os recursos naturais. E isso tem um problema sério para as futuras gerações. Esses elementos futuramente podem faltar, né? Ele degrada sem nenhuma forma regular, sem nenhuma forma sem nenhum cuidado, né? Então, as comunidades indígenas, a maioria, elas são diferentes nesse sentido, porque eles compreendem que a natureza é fonte de recurso, mas eles entendem que deve-se haver um cuidado para que as futuras gerações não venham a sofrer com a falta de alguns elementos que garantem a sua sobrevivência. Então, pessoal, é isso que eu queria tratar com vocês nesse percurso 2, né? O que é de fato paisagem, né? Então, peço que vocês façam uma leitura do percurso, né? Se questione quanto a alguns pontos que vocês acharem interessante. Então, um abraço, até a próxima.